Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema, assunto ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de um assunto, está curioso, quer saber mais? Manda para a gente. Será um grande prazer a nossa produção e eu mesmo pessoalmente colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente você quer ver. Hoje tem um assunto que nunca foi tão procurado como na atualidade. Esporte, bem-estar, cuidar do corpo. Diz que quem cuida do corpo cuida da mente junto e, acima de tudo, bom preparo físico, né? Hoje você olha no Facebook, as pessoas se fotografam no espelho, você abre o Instagram, tem a foto do sujeito bem posicionado, as pessoas realmente estão se preocupando mais com a saúde e, consequentemente, com o aspecto físico. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber Daniel Ferrez, ele que é preparador físico formado pela Fefisa, proprietário da Academia Titânio em São Bernardo do Campo, que tem como sua base o CrossFit, que é uma atividade nova, podemos chamar de, pelo menos no Brasil. Sim, é novo? No Brasil é novo. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a você. Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Deixou a academia, poderia estar dando aula para vir aqui dar uma entrevista, conceder essa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer a gente fazer essa ponte, explicar um pouco do CrossFit aí para a galera. Exatamente por onde eu ia começar. O Daniel é formado em Educação Física pela Fefisa, é especialista em fisiologista do exercício pela Unifesp, enfim, tem aqui uma bela biografia e também é competidor, foi campeão regional de CrossFit em 2014 e acabou participando aí da seletiva que dava acesso ao Campeonato Brasileiro. Vai disputar de novo? Vai ter a seletiva esse ano, que está bem disputada. Você vai participar? Vou participar. Vai ser em julho agora, da nossa região. E aí geralmente acontece o campeonato em setembro ou agosto. Explica para o público que está nos assistindo o que é o CrossFit, qual é o conceito deste preparo físico que foi desenvolvido, chegou ao Brasil, começou nos Estados Unidos. O que diferencia ele de uma academia convencional? O CrossFit, para começar, é um método de treinamento funcional. Ele se utiliza de constante variação de estímulo e de alta intensidade. Essa intensidade ela é alta, mas ela é relativa de pessoa para pessoa. Então a gente consegue aplicar essa intensidade de acordo com o grau de condicionamento de cada um. E o CrossFit ele tem alguns pilares do condicionamento dele, que fazem parte, né, do CrossFit. Então, o levantamento olímpico, a ginástica olímpica e o atletismo, ou os treinamentos de endurance, né, que fazem parte do condicionamento metabólico. E aí, dentro desses pilares, a gente faz o nosso treinamento, o foco principal é o condicionamento físico integral, global. A gente trabalha com várias capacidades. Eu fui buscar ampliar um pouco o conhecimento aqui para poder, inclusive, te entrevistar. Tem uma certa similaridade com o treinamento militar. É um exagero pela forma, porque é um ritmo muito intenso, é uma sequência muito rápida de exercício que vocês praticam. Você vai numa academia de halterofilismo, o sujeito faz lá o exercício dele, descansa, toma um energético, é uma coisa. O CrossFit, eu vi inclusive um vídeo, é um ritmo muito intenso, as pessoas têm um desgaste físico em um período curto, é liberação de energia muito concentrada. Sim. E aí tem alguns indicadores que mostram que é parecido com o treinamento militar. É isso mesmo ou não? Eu estou errado? Ele é parecido, na verdade, assim, o CrossFit foi aderido pelos militares lá nos Estados Unidos devido à grande capacidade de melhorar a condição de equipe dos militares e da condição física em geral. Por ser constantemente variado e trazer para a pessoa uma realidade que ela vai enfrentar no dia a dia, saltar muros, correr atrás ou fugir, alguma situação que ele possa viver no dia a dia, então o CrossFit acaba trazendo isso, e então os militares aderiram muito isso. O CrossFit então tem esse lado aí, então, quer dizer, esse lado. Não foi copiado do militar, o militar que aderiu porque melhora o condicionamento Exatamente. físico dele, o deixa preparado
para um dia de trabalho, para qualquer atividade. ocorrência. Exatamente. Agora tem uma questão que também tem críticas de que pode levar a algumas lesões. Todo atleta está preparado, pode praticar o CrossFit? É feito um exame mais rigoroso para o atleta do CrossFit? Porque você vai para uma natação, não tem um risco tão grande, é um exercício bom, né, como tantos outros, mas não tem a eventualidade do risco. O risco no CrossFit é maior ou não? O risco no CrossFit ele passa a ser maior se praticado de maneira inadequada. Assim como qualquer esporte, como o futebol, até mesmo a natação. Se a pessoa não souber pular de cabeça, ela pode bater a cabeça no fundo da piscina e ter lesões graves. Então, assim, o CrossFit ele deve ser praticado com uma boa orientação. E sempre com acompanhamento. Isso, exatamente. Existe um risco de lesão, mas esse risco ele é muito bem controlado se feita de uma progressão muito adequada, dentro do que é respeitando a individualidade biológica de cada um. Então, assim, é bem controlável isso, até porque o CrossFit, ele, antes da prática em si, o praticante ele começa aprendendo os movimentos fundamentais, né, do CrossFit, e aí depois ele passa para a aula em grupo, e aí sim ele consegue fazer uma evolução sem risco de lesão, com segurança, bem orientado. Todo treinador de CrossFit ele deve ter uma grande vivência aí por trás. Vocês pedem um exame médico rigoroso? Por exemplo, questão cardíaca, coluna, que é, pelo que eu vi, vocês exercitam, abaixam muito. É feita uma anamnese com o aluno para saber qual o histórico, que tipo de lesão ele tem, especialmente nas aulas fundamentais, né? É feita essa anamnese. Já o exame de aptidão física é pedido depois com o tempo para que a gente saiba, até que ele entre na aula realmente em grupo, né? E esse processo de introdução, né? Nessa modalidade, pratico caminhada, corro um pouquinho, mas posso me considerar um sedentário se comparado com um profissional. Se eu chegar na sua academia hoje, eu vou ter um período preparatório ou eu já entro no treinamento direto? Você vai fazer as nossas aulas fundamentais, vai aprender os movimentos, trabalhar com pouquíssima carga ou somente com o peso corporal. Então, vou dizer, bem mais leve do que um atleta já preparado. Exatamente. Até quando você tiver uma técnica de execução perfeitamente adequada e aceitável, aí a gente começa a trabalhar já com um pouco mais de carga, você já vai estar na aula em grupo. Durante as aulas em grupo, os exercícios eles não são iguais, a proposta é a mesma para todos, mas não são exatamente iguais. A gente tem um grau de amplitude que a gente pode variar, o grau de dificuldade. Então, um exercício como o burpee, que é um exercício simples, onde você deita e levanta e salta, você pode fazer ele passo a passo, até que a pessoa seja capaz de fazer ele exatamente como um atleta em alta intensidade. É graduado, como qualquer outro esporte. A gente respeita esse princípio da individualidade e o condicionamento de cada pessoa. Não adianta eu querer que você chegue lá num box de CrossFit, como a gente chama. O box de CrossFit é a academia? Isso, é a academia, o ginásio de CrossFit. E pedir para você subir uma corda ou levantar 60 quilos num snatch, que é um movimento do levantamento olímpico, né? O arranco ou o arremesso. E aí você vai com certeza ter algum tipo de lesão se você não souber posicionar os seus ombros, o seu cotovelo, como agachar. Então você primeiro aprende a agachar, depois aprende a levantar e aí sim tem um passo a passo. Então não existe risco, quer dizer que assim, é uma atividade de risco, não é. Bem feito, com preparo, com condicionamento e com um bom profissional, não tem risco. O risco é muito reduzido, é praticamente nulo. Aliás, risco tem toda a modalidade. Sim, não se diferencia dos demais, quer dizer, é um risco calculado. Agora, sempre é bom o cuidado. Agora, você coloca, e é natural que a essência do CrossFit é, sem dúvida nenhuma, melhorar o preparo físico, quer dizer, aumenta a resistência do atleta, ele vai conseguir correr melhor, a resistência. Agora, a grande maioria das pessoas procura o CrossFit para melhorar a sua performance de resistência ou para buscar o corpo, a definição perfeita no menor prazo? Exatamente. A maioria das pessoas procuram a definição. E é verdadeiro? Define mais rápido? Sim, ele define. O nosso corpo ele se adapta aos estímulos. Então, como o estímulo é dado em alta intensidade e gera essa adaptação muito rápida, então é mais rápido você adquirir um corpo
dentro do CrossFit do que praticando exclusivamente uma única modalidade, porque o CrossFit tem um grande âmbito, trabalha força, potência, resistência, então isso gera essa adaptação mais rápida. Se o meu amigo Júnior Moreira chegar lá, ele que é sedentário, você consegue deixar ele com um corpo esculpido, bonito, com quanto tempo? Depende muito da prática dele. Se ele for um aluno exemplar... Os alunos te pedem isso, falam assim, eu vou ficar bacana em quanto tempo? Pede. Em um mês a pessoa já começa a perceber a diferença no tônus muscular, no condicionamento. Um mês só? Em um mês. É rápido assim? É. Em 6 meses o cara está em boa forma. Ele já consegue perceber grande evolução no condicionamento dele. Agora, quantas vezes é recomendável para um atleta não um competidor? Um atleta que quer cuidar do seu bem-estar físico, do bem-estar do seu condicionamento, da sua saúde, qual é o recomendável? Quantas vezes por semana? Para quem chega lá na nossa box, a gente pede para que eles comecem com 3 vezes por semana e a partir do momento que estiver se sentindo bem, à vontade, aumentar até 5 vezes na semana. Ou a gente procura trazer... Isso com frequência de quanto tempo cada aula? 1 hora de duração. 1 hora de duração. Isso. É um tempo adequado para que você gere É verdade a que é 1 hora praticamente sem parar? Sim. É isso mesmo? É. Desde o aquecimento até a parte final do WOD, é trabalhando o tempo inteiro, não tem tempo para ficar conversando. A gente pega pesado nesse Não é aquela coisa atenção, típica. né? Eu já frequentei academia, não frequento mais hoje por falta de tempo, mas eu gosto. Mas você vê na academia, o sujeito vai lá, fica 2 horas na academia, meia hora de exercício, 1 hora de bate-papo, o outro está na esteira, ele está batendo papo, o cara está puxando ferro, o cara está batendo papo. CrossFit não tem isso. Não Treinamento é de 1 hora, é 1 hora de treinamento. É 1 hora de treinamento e de alta intensidade relativa de pessoa para pessoa. Mas é igual, a academia também é um ótimo lugar para você para fazer uma prática de atividade física. Lógico, mas... Desde que você tenha o foco. O lance do CrossFit é essa motivação que você mantém o tempo inteiro. Me corrija se eu estiver errado. Por ser em grupo, não dá para perder o foco, né? Não dá. O treinamento é sempre em grupo? Não, pode ser feito individualmente também. Mas a maioria essência dentro é o grupo. de uma academia de CrossFit é em grupo. E o que leva, inclusive, a motivação. Né? Exato, porque a gente gera uma comunidade. O CrossFit ele teve esse sucesso grande por ser uma comunidade, gera uma É comunidade. uma tendência mundial isso? Dos Estados Unidos, Brasil e está espalhando pelo mundo todo? Nos Estados Unidos já está há mais de 10 anos aí e a adesão é muito grande. E isso vem trazendo para o Brasil e os outros continentes também, né? Daniel Ferres, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar com a gente nessa entrevista bacana, tirando todas as dúvidas do que é CrossFit, essa modalidade de esporte que chegou ao Brasil e vem fazendo um sucesso e invadindo aí todas as cidades do nosso país. Continue com a gente no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje Daniel Ferres, ele que é professor, educador físico, proprietário da Academia Titânio, que é especializada em CrossFitness, que é pauta do nosso programa, tirando aqui todas as dúvidas sobre esta modalidade que surgiu nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil há aproximadamente quanto tempo, Daniel? 5 ou 6 anos. Tudo isso já? Já. Eu achei que era mais recente. Foi. Que agora todo lugar que você passa, você vê uma academia, CrossFitness, não era... A sua foi a primeira de São Bernardo? De São Bernardo do Campo fomos, a primeira Primeira CrossFit. academia CrossFit foi São Bernardo. Como tudo, o começo foi difícil, ou já abriu e daí a pouquinho tinha sempre é difícil dezenas você abrir um negócio que é relativamente novo, né, no Brasil. Mas fluiu muito melhor do que a gente esperava. Agora, tem um negócio, você vai tirar a dúvida aqui, se é mito ou é verdade. Eu li sobre o assunto, alguns especialistas e alguns críticos chegam ao ponto de falar que é uma atividade física viciante, quase que leva à dependência. É óbvio que todo esporte libera endorfina, que gera prazer, a pessoa vai correr, manter a forma, mas é gostoso. Depois que você corre 1 hora, 1h30, você sente um bem-estar. No CrossFit isso é mais forte, a sensação, a percepção do bem-estar físico é maior? Sim. No começo ele gera esse vício por conta de você superar alguns desafios. Geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E a partir do momento que a gente consegue fazer alguma coisa que imaginava ser impossível de fazer,
a gente gera uma motivação, você se sente bem com aquilo, né? E você quer mais conquistas. Quando você passa a conquistar sempre, aí você gera esse vício. Depois o vício é dado pela constância de estímulos, e aí você começa a fazer parte de uma comunidade, aí tem várias coisas que envolvem. Mas tem um pouco dessa vício. coisa, o sujeito gera... Aliás, diga-se de passagem, que bom se todos tivessem uma dependência dessa, né? Dependência, você ser dependente de fazer atividade física. Seguramente nós teríamos uma população muito mais saudável. Sim. O triste é quando você vê dependente de álcool, de droga, de cigarro. Seguramente, nesta modalidade, esses atletas não conseguiriam conciliar as duas coisas. É muito difícil de conciliar. Até pela resistência física. Tem uma idade mínima permitida para começar o CrossFit? Eu acredito que a partir dos 5 anos de idade você já consegue fazer. A gente tem dentro do CrossFit existe o CrossFit Kids. Você tem lá na Titânia? Ainda não temos, não temos no CrossFit Kids, mas a gente já Pai consegue... de filho pequeno já fica curioso, entendeu? Fica muito. Inclusive nossos alunos costumam levar os filhos e a gente tem a prática com a criança e tal. Você passa o CrossFit de maneira mais lúdica, né? E o CrossFit Kids, o professor, o treinador, ele se forma nessa capacidade e aí sim ele consegue aplicar. E aí, desde das idades mais baixas até 60, 70 anos, a gente tem alunos lá. Não tem um limite? O limite é até o que o corpo não te permita para fazer uma prática de atividade física. Se você tiver 80 anos, mas estiver fisicamente bem, sendo capaz de se locomover, aí o CrossFit está aí para isso, para deixar você com uma longevidade, né? E como que é a separação? Mais masculino, mais feminino, muito equilibrado? Homens e mulheres praticam com a mesma constância? Existe um grande equilíbrio, inclusive as mulheres estão arrebentando aí no CrossFit. Estão superando já? Estão superando, elas estão indo para cima e estão chegando com vontade. Estão percebendo a grande eficiência e a grande capacidade de ganho de força que gera na mulher, então isso... Mas também tem o lado bastante da definição do corpo Sim. num prazo... num prazo bem mulher mais... Mulher é símbolo de vaidade, que bom que continue sendo, né? As mulheres encantam, deixam as nossas vidas mais bonitas, melhores, e seguramente a mulher tem essa... O homem está ficando mais vaidoso, mas a mulher, por essência, é mais vaidosa. Sim, sim. E se é uma atividade que você vê resultados com pouco tempo, eu fiquei aqui impressionado, você me falou que em um mês você começa a perceber as mudanças no corpo. Você imagina a mulher... com essa proposta aí... Chega lá um pouco fora de peso, daí a pouco a barriga está ficando tanquinho já... o braço está ficando mais firme. A perna com tônus mais firme, já começa a diminuir a celulite, isso tudo já atrai bastante. O CrossFit pode ser uma atividade complementar ou ela é sempre principal? Daniel, eu queria fazer uma vez por semana. É possível ou não? Fala assim, amigo, você pode fazer, mas não me exija resultado, não me cobre resultado sobre a característica física, o teu condicionamento, porque no mínimo tem que ser 3 vezes por semana, ou dá para conciliar? Dá para conciliar. Se a pessoa ela é uma pessoa que faz uma outra atividade, como joga vôlei, futebol, ou até mesmo pratica alguma arte marcial, usar o CrossFit como uma forma de preparação física, eu acho perfeitamente aceitável e é bem legal. Porque eu tenho amigos assim, exatamente isso. O cara gosta de... Segunda-feira joga tênis, de quarta ele joga futebol, quinta-feira ele corre com um grupo e, quero fazer CrossFit no sábado. É possível? Não tem... É possível, sem problema algum. Acho que ele pode fazer o CrossFit. Aí a gente cai naquela. Se a pessoa sempre tem uma entrevista antes. O que você faz? Eu faço atividade física regularmente. Então, beleza, pode fazer. Agora, se a pessoa não faz nada e quer fazer o CrossFit apenas uma vez na semana, eu não considero adequado. Vai sentir muita dor, possivelmente. Vai sentir muita dor e ela não consegue aproveitar as adaptações que são necessárias para que você consiga ter uma evolução satisfatória e segura, né? A gente vê muitos atletas de final de semana aí morrendo porque não tem uma regularidade, né? Até porque com esta intensidade que é exigido do atleta do CrossFit, você tem sempre uma liberação do ácido lático, é isso? Sim, a intensidade que o CrossFit gera, ela E aí você vai sentir sempre dor, porque como você vai ter um intervalo muito longo entre uma preparação física, passa uma semana, voltar, acaba gerando desconforto. As microlesões que são naturais de uma prática de intensidade, com levantamento de peso, ou até mesmo o próprio peso corporal, isso gera algumas dores e uns desconfortos que não são... Na tua academia os caras levantam aqueles pneus de trator que eu vi no treinamento? Levanta. Quanto pesa um pneu daquele?
Varia de 70 até 300 quilos, depende da proposta do treino. 300 quilos? Sim, temos pneu, tem pneu de 300 Tem atleta quilos. que levanta pneu de 300 quilos? Tem. Sozinho ou grupo? Tem grupal e sozinho, depende muito da proposta e do nível do atleta, né? O levantamento do pneu é apenas uma parte assim do treinamento, né? Me É uma chamou a variação, atenção, né? Chama bastante atenção, a galera gosta disso. Quem está né? acostumado em academia, você não vê um pneu de trator dentro de uma academia. Aí você olha na academia um pneu de trator e fala, pô, aquilo é um peso monstruoso. É um peso muito mais. Você já levantou pneu de quantos quilos? De 100 quilos, 150. Não é brincadeira não. Sozinho ou em grupo? Sozinho. Não é fácil. Atleta profissional, seu nível, você é profissional, tanto que você foi campeão da modalidade aqui no Grande ABC. O que muda para o atleta que vai lá cuidar do bem-estar, melhorar o preparo físico? Não, eu quero me tornar um profissional de crossfit, quero ser competidor. O que muda no preparo? Já deixa de ter um pouquinho essa parte lúdica, dessa parte de diversão e passa a ser um negócio mais sério, onde você tem que treinar mais vezes num dia, né? Então você treina as capacidades isoladamente, você foca com duas sessões diárias, depende muito do planejamento do atleta, mas muda muito nas horas em que você está praticando o CrossFit. Você tem um tempo maior dedicado para fazer essa prática aí. Você treina quantas horas semanais? Toda semana quantas horas você pratica? São de 2 a 3 horas por dia, a gente tem 7 dias, são 14, 21 horas. 15 horas, 20 horas por semana. Puxado, hein? Bem puxado. Porque você tem várias capacidades, então você precisa ter tempo para praticar, aprimorar cada uma delas, né? Força, potência, velocidade, levantamento olímpico, ginástica olímpica, né? O endurance, a resistência cardiorrespiratória, você tem que se preocupar com tudo. Na verdade, você não é bom. Tem muito exercício aeróbico conciliado no meio? Sim, a gente tem exercícios de salto, de corrida, sprint, corrida de média a longa distância, remo, a bike, que é um dos exercícios que exige muita potência. A bike a gente chama de air bike, né? Airdyne, que é uma bike onde você exige bastante explosão muscular, ela oferece uma grande resistência. Quais são os grandes eventos aqui do Grande ABC de CrossFit? Tem já um grupo seleto que pratica, formula, organiza grandes eventos ou não? Tá? É um processo embrionário ainda? No ABC ainda estamos engatinhando, a gente vai ter agora em julho o G-Shock. O que é isso? O Shock Games, na verdade, desculpa. É o primeiro campeonato do Grande ABC. Aí fora do ABC a gente tem o torneio CrossFit Brasil, que é um dos mais importantes. Aqui no ABC vai ser em junho, o primeiro? Em julho. Julho? 9 de julho. 9 de julho. 9 de julho vai acontecer. E como é organizado? Como define o melhor atleta? É em grupo? São grupos que concorrem e como o atletista, o atleta que corre, é o cara que chega primeiro, o que lança dardo, é o que acerta, peso. Qual é o critério para escolher o vencedor do CrossFit? O critério para definir é o cara mais regular, o cara que consegue ser bom na maioria das capacidades, sem ser especialista em nenhuma capacidade. Então ele consegue executar todas as tarefas com alto grau de intensidade e no menor tempo possível ou com maior carga possível. Então é a regularidade, o atleta mais regular, ele precisa ser completo. Mas é avaliado a postura do atleta? O jeito, por exemplo, nós estamos falando aqui de levantar o pneu do trator. Tem uma postura correta para levantar, para não gerar lesão ou não? O que vale a força é ele vencer o obstáculo? Dentro do nosso box de CrossFit, a gente tem que ensinar a postura correta, porque senão leva a uma lesão. Tá. Um atleta que tiver uma postura inadequada durante uma competição, ele vai executar, não é avaliado isso, é avaliado a capacidade que ele tem de levantar. Porém, a longevidade dele no esporte já fica reduzida pelo número de lesões que ele vai acumulando, né? Então, e o tempo é importante também? Na competição? Sim, a gente está sempre contra o relógio, né? Ou é contra o tempo, ou é no maior número de repetições possíveis dentro de um determinado tempo. Então a gente está sempre... Porque você tem que levantar maior carga numa distância maior, num tempo menor. Isso gera mais potência, então é um atleta mais bem condicionado. Trazendo para a realidade da sua academia, eu acompanho muito o MMA, gosto, tem muitos críticos, acho que é um esporte agressivo e tal, mas um atleta que ganha cinturão, a academia que ele treina acaba ficando graduada, é mais procurada, porque é uma academia que forma campeão.
O CrossFit tem isso também, essas competições são importantes. Muda o conceito da tua academia, sair um grupo vencedor de lá? Ajuda? Sim, sim, eu creio que isso faz parte da nossa modalidade hoje em dia. Antigamente não, era mais focado no condicionamento e no bem-estar. Hoje temos também os atletas que praticam isso, muda sim o conceito do boxe, porque vai do treinamento, né? Que é feito dentro do boxe. Como é aplicado esse treinamento, se ele é eficiente ou não. Isso gera uma visibilidade maior para o boxe e tudo mais. Por ser uma competição em grupo, tem um princípio de solidariedade, eu não sei se didaticamente eu estou te perguntando a melhor forma, mas assim, tem um princípio de companheirismo muito maior do que outras modalidades? Sim, sim. O CrossFit, por formar essa comunidade, um atleta ajuda o outro. Às vezes, dentro de uma própria competição, você consegue ver um atleta que terminou o seu trabalho, ele correr para um lado e ajudar, incentivar, motivar. Essa parte de motivação, de companheirismo, está muito presente dentro do CrossFit. Dentro de uma aula de CrossFit, Legal. a gente apresenta todas as pessoas, cada um dos atletas tem que saber o nome de quem está do lado, quem tá fazendo parte daquilo, porque você está sofrendo, né? Junto com aquela pessoa, está passando uma hora do dia com aquela pessoa. Daniel, infelizmente o nosso tempo está acabando. Quem quiser saber um pouco mais desta modalidade CrossFit, tem a Academia Titânio. Qual o endereço da Titânio? É na Rua Bafim, 193, fica no Jardim do Mar, bem de frente com o Pimenta Bar. O telefone está aparecendo aí no seu monitor. Tá aí, o Daniel Ferrez vai estar à sua disposição para tirar suas dúvidas e deixar aí você prontinho para os novos desafios. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. Obrigado. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.